Você quer se apresentar para a galera aí? É melhor, acho que é melhor você se apresentar, depois eu me apresento também assim, rapidamente. Estamos nas apresentações, mas vamos lá. Bom, eu sou Aham. Pedro, eu sou dentista, cirurgião dentista, formado há 13 anos. Sou especialista em reabilitação oral. Para quem não sabe o que é a reabilitação oral, é uma área da odontologia, não é bem uma especialidade, porque envolve várias especialidades juntas numa só. Então, é uma área da odontologia que é especialista em reabilitar bocas, ou seja, bocas totalmente destruídas ou parcialmente destruídas, e a gente reabilita essa boca e devolve a saúde, a qualidade de vida para os pacientes. Envolve várias especialidades, como a implantodontia, que eu sou especialista, a prótese, que eu sou especialista também, e a periodontia, que eu também sou especialista. E na minha clínica tem todas as especialidades englobadas, com todos os profissionais, e aí as especialidades que eu não faço, os outros profissionais fazem. E aí dá esse mundo da reabilitação oral para o paciente, que é benéfico para todo mundo, né? E trato muitos pacientes. Uma das coisas que fazem a boca do paciente ficar toda estourada é justamente o estresse, que leva ao bruxismo, que leva a inúmeros outros problemas. Quem não sabe o que é o bruxismo, vamos explicar daqui a pouco. Uhum. Que leva a inúmeros outros problemas que poderiam ser evitados se ele tivesse em tratamento com um dentista especialista na área e tivesse evitando esse tipo de estresse também, que isso muitas das vezes é controlável com a sua ajuda, né, doutor? E é Perfeito. isso. Aqui na Barra da Tijuca, na Ayrton Senna. Agora é com você, doutor. Se apresenta. É, meu nome é José Silveira Passos, eu sou um engenheiro que virou psicólogo. A minha primeira formação foi em engenharia, depois eu fui cursar psicologia e a partir de 2003 eu comecei a montar um instituto, que é o Instituto Faros, que é aqui no Flamengo, que tem por objetivo atendimentos psicoterápicos dentro desses aspectos de ansiedade, angústia, depressão, terapias de casais, terapias de criança, terapias familiares e assim por diante. E eu trabalho com uma abordagem chamada análise transacional, que é uma abordagem que foi criada na década de 50 por um psiquiatra canadense chamado Eric Berne. Então, às vezes, tem muitos pacientes que carecem de ser encaminhados para o dentista, porque é aquele paciente que tem dificuldade de cuidar de si mesmo, tem dificuldade de estar com a autoestima baixa, por uma série de razões, né? Então, uma das razões é o estresse que nós estamos já meio que... Parece que virou um chavão. O estresse, todos nós temos fonte de estresse em algum lugar. Então, os estressores estão aí o tempo todo. Eu costumo falar o seguinte, que o estresse não mata. O que mata é como você lida com o estresse. E pode te matar através da boca, que a gente vai falar mais disso aí, sobre... Acho que o Pedro congelou ali. Estava congelado, Pedro. O que houve? Fala, doutor. Tô aqui. Só estou bloqueando esse cidadão aqui que está falando besteira Ah, é? Tá para bom. evitar o estresse na minha vida. Tá bem. Ok. Pronto. Bloqueei ele e ocultei Muito... lá. Tá bom. Não Então, sei, mas não vale a pena. tudo Vamos bem. lá, doutor. Ok. Continua. Faz parte. Então, dentro aí desse nosso universo, né, parece-me que o bruxismo é o que fala mais alto dentro dessas outras coisas. E aí o Uhum. doutor Pedro Lima pode falar um pouco mais sobre o bruxismo, que se vira e mexe alguém pergunta sobre o bruxismo. Você quer abrir a fala com o bruxismo? Bom, vamos lá. Então, o bruxismo, ele é uma parafunção que a gente chama. E o que é uma parafunção? Uma parafunção é uma coisa que o paciente faz
que não deveria fazer. Cara, o que é isso, cara? O que é isso aqui nessa live, esses comentários? Impressionante. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que está com o seu emocional fora do eixo e, consequentemente, com sua Bom, saúde emocional bastante prejudicada. vários Não, é, a gente vai isso, não bata palma para maluco dançar, tá? Seguimos. Seguimos, vamos lá. Então, o bruxismo, por exemplo, a Vandi está falando aqui que ela dorme com o aparelho na boca e mesmo assim os dentes quebram. Então, por quê, Vandi? O bruxismo, ele não é uma coisa estritamente que você faça à noite, tá? Você não faz só à noite. O nome original é bruxismo noturno. Só que você também faz o bruxismo diurno. E durante o dia, você não usa a sua placa oclusal. Se você usar, você não vai conseguir usar o dia inteiro. Então, você vai fazer o bruxismo, que é o ato de ranger os dentes ou apertar os dentes, que é o bruxismo, você range os dentes. O apertamento, você só aperta os dentes, você só cerra os dentes. Só que isso tem o mesmo poder de destruição sobre os dentes. A diferença é que o bruxismo você range, o apertamento você aperta. E a sua articulação temporomandibular aqui, que é a articulação que fica na frente do ouvido, também vai sofrer essas forças do bruxismo. Então, só que o bruxismo, ele não tem a sua etiologia, ou seja, a sua causa na boca. Não é na boca, é na sua cabeça. É emocional. Então, quanto mais estressado, quanto mais ansioso você tiver, mais bruxismo você vai fazer. E aí existem vários níveis de bruxismo. Então, para a Vandi, por exemplo, quebrar os dentes... Sim. Espera aí que eu estou ocultando dessa galera maluca aqui. Impressionante esses comentários. Nossa Senhora. Então, para você quebrar os dentes, você usa a sua placa oclusal e mesmo assim você quebra os seus dentes. Então, você tem bruxismo ou brequismo diurno durante o dia. Isso é clássico. Muitas pessoas têm isso. Então, o bruxismo ele não tem a causa na sua boca, mas a consequência principal é na sua boca e na sua região da cabeça e pescoço. Por quê? Porque além de você quebrar os dentes, desgastar as restaurações que você tem, todos os trabalhos que você tem que dentistas fizeram na sua boca, você também vai sobrecarregar a sua articulação, você vai ficar com dores de cabeça, dores na sua nuca e até nas suas costas. Então, o corpo está todo interligado. E repare bem, tudo começou na sua mente, no seu estresse, em como você percebe o mundo à sua volta. Agora, isso eu não consigo tratar. Eu preciso de você, doutor. Isso. Eu preciso de você para... Aí eu entro na história. Exatamente, para ajudar os meus pacientes e a Vandi, por exemplo, de como ela percebe o mundo à sua volta e de como ela integra isso dentro dela. Entendeu? Isso. Exatamente isso. Exatamente isso. E como é que você percebe isso hoje, doutor? Pacientes muito estressados, muito ansiosos? O estresse, a ansiedade, tensão são o que mais acontece na nossa vida. Agora, o que ocorre é o seguinte, que tem pessoas que lidam melhor com o estresse e outros lidam não tão bem. E aquela pessoa que tem uma certa facilidade de resiliência, por exemplo, ele consegue ultrapassar essas dificuldades. Por exemplo, por que uma pessoa fica estressada? Por que uma pessoa fica ansiosa? São vários motivos. Por exemplo, é aquele negócio que a pessoa está preocupada. Preocupação é uma fonte de estresse, é uma fonte de ansiedade enorme. E por que a pessoa está preocupada? Porque muitas das vezes está com um problema financeiro. E aí fica o tempo todo pensando naquilo, como é que eu vou pagar o aluguel no dia seguinte, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo. E acontece que aquela dona de casa que está com os filhos dentro de casa e tendo que dar conta de todos os afazeres de casa e tem ainda que auxiliar o filho na aula online.
Isso aí é uma, pô, isso é uma fonte de estresse enorme. Então, ou seja, tudo isso vai aquelas situações que tem à sua volta que, se o indivíduo não tiver uma boa autoestima, não tiver um amor próprio no lugar, ele tem dificuldade de lidar com isso. Mas como é que isso ocorre? Eu costumo falar o seguinte, isso vem lá da infância, tá? Começa lá na infância essa coisa. A criança, quando ela tem as suas necessidades básicas satisfeitas a contento, o que são as necessidades básicas de uma criança? A primeira coisa é ar puro para respirar. E em seguida vem a alimentação, água, aconchego, amor, afeto, o toque físico, o olhar para a criança, o falar com a criança. Tudo isso são necessidades básicas da criança. Agora, quando isso, por alguma razão, não é satisfeito a contento, porque os pais também não sabem fazer isso, ou às vezes não têm condições de prover isso, tem uma série de coisas. Quando essas necessidades não são satisfeitas a contento, a criança costuma, inclusive, fixar em uma fase. Aquelas fases lá que o Freud falou. E a de 0 a 2 anos é aquela mais vulnerável, a chamada fase oral, que é quando a criança pega tudo e bota na boca, é aquela fase que ela usa o peito para se alimentar, é aquela fase que ela bota o dedo na boca para chupar, o prazer dela está ligado ao oral, por isso que é fase oral. E se a criança não tem as necessidades satisfeitas a contento nessa fase, ela pode ficar fixada nesta fase e ter dificuldade de passar para as fases seguintes. E muitas das vezes ela leva isso para a vida adulta. E a gente percebe isso na vida adulta, pessoas que têm muita necessidade de comer compulsivamente, pessoas que têm necessidade de fumar, ou seja, tudo tem a ver com a boca, tudo a ver com oral. É aquela pessoa que às vezes envereda para o alcoolismo, envereda para as drogas, porque tem a ver com o oral. Ou seja, é fácil a pessoa entrar nesse padrão quando as necessidades básicas lá dessa fase não foram satisfeitas. Ou seja, ele teve dificuldade de ultrapassar ali. Ficou alguns aspectos fixados ali. A suprir uma necessidade passado. Legal. Isso. E aí ele tem dificuldade de lidar com isso na sua vida. Por exemplo, outro aspecto importantíssimo que às vezes a gente não se atina, que é a educação. A educação, o que é? Para que a gente educa? Para que educa as pessoas, né? A educação é para prover a pessoa a obter as suas necessidades específicas da sua vida. Essa é a função da educação. Não é só estudar, não, é tudo isto. E muitas das vezes a educação fica prejudicada porque, por exemplo, tem famílias que não têm a cultura de higienizar a boca de uma maneira adequada. A criança não aprende isso, a criança não percebe isso, não vê isto. E, por exemplo, aquela pessoa que tem dificuldade de cuidar de si próprio, cuidar do seu físico, cuidar do seu emocional, ou seja, dentro daquele ciclo, health ciclo, é muito importante ver aquela parte. Às vezes tem pessoa que não sabe nem se alimentar adequadamente, come qualquer coisa, come porcaria. É aquela pessoa que tem dificuldade de fazer, por exemplo, um exame clínico. Não tem o hábito, não está na cultura dele fazer um check-up anual, ou tem pessoas, às vezes, dependendo da idade, precisa de fazer check-up, às vezes até de 6 meses. Outra coisa, o bem-estar emocional. As pessoas, às vezes, têm dificuldade de medir isso. Como está o meu bem-estar emocional?
Eu não sei nem o que é isso. Outra coisa, o hábito de praticar atividade física. Não tem, muitas famílias não têm essa cultura de praticar atividade física. Tem pessoas que têm dores e convivem com aquela dor, mas não tem aquele movimento de verificar o que é que está levando a ter essa dor. Como é que está a vida social dessa pessoa? Tem pessoas que não têm nem vida social. Isso é importante para a saúde emocional e mental? Sim. Saúde física? Sim. E, principalmente, o quê? Para a autoestima. Como está a autoestima? A minha autoestima está lá embaixo no pé ou está no lugar que deveria estar? Com isso, quando a autoestima está no lugar e o amor próprio também, nosso sistema imunológico está protegendo o nosso organismo. Quando isso desequilibra, o que acontece? O sistema imunológico cai e aí nós adoecemos, inclusive pela boca, por esse negócio de quê? Tensões, estresse. Por que a pessoa fica aí apertando os dentes? Porque a raiva que a pessoa, de repente, não tem como expressar de uma maneira adequada. Pessoa que guarda raiva, rancor, ressentimento, tem essa possibilidade de ter bruxismo. Por quê? Porque ela fica tensa, está retesada, né? É aquele negócio, às vezes tem prisão de ventre, e aí fica, como diz na boa gíria, enfesada, né? Ou seja, está cheia de fezes. É a raiva, é isso. Ok? Muito bem. Falando aqui. Deixa eu pegar uma água aqui. Eu estou sem vida social, doutor Silveira, nessa pandemia. Doutor Pedro, vou precisar de uma dentadura. Sem vida social, meu bruxismo vai acabar com os meus dentes. Socorro! Marcelina, é só você usar a placa oclusal que eu fiz para você, Marcelina. Epa! Ai, doutor Pedro já cuidou aí. Agora falta cuidar do emocional, né, Marcelina? Quando é que a gente vai se ver? Aí. E aqui a Vandi perguntou se o bruxismo pode dar dor no ouvido. Pode. Só que, na verdade, Vandi, não é no ouvido que você sente essa dor. Aqui, o que une a sua mandíbula, que é essa parte de baixo da boca, a sua parte de cima da boca, é uma articulação que a gente chama aqui de articulação temporomandibular, ou ATM, que é a sigla da articulação temporomandibular. Essa ATM, se você faz muita pressão sobre ela, com bruxismo, fazendo pressão, ela vai sofrer as consequências dessa tensão, vai sofrer algum tipo de degeneração, e essa degeneração vai causar dor no ouvido. Só que, na verdade, a dor parece que é no ouvido, mas não é. É dentro dessa articulação. E aí, o que acontece? Eu recebo muitos pacientes encaminhados de otorrinolaringologistas. Por quê? O paciente procura ele, doutor, estou com um zumbido no ouvido aqui, ó, lá dentro, aqui, mas que não passa. E é mais ou menos durante o período da manhã, quando eu acordo, que eu sinto isso. Aí se estende até meio-dia, mais ou menos, depois para. Depois, no dia seguinte, é a mesma coisa. Isso é quando o otorrino examina, vê que não tem nada, fala, ó, seu ouvido está saudável, não tem nada aí. Procura um dentista. Os otorrinos, eles têm essa consciência de encaminhar os pacientes que têm esse zumbido no ouvido e não tem nenhum problema otológico a procurar um dentista especialista nessa área, que geralmente é aula de DTM, que é disfunção temporomandibular, ou um dentista especialista em reabilitação oral, que ele tem muita experiência com esse assunto. Entendeu? E uma outra coisa também que pode corroborar vamos dizer assim, alterações no sono. Aquela pessoa que tem dificuldade de ter um sono profundo, é algo que pode atrapalhar. E aí? Outra coisa que... isso aí você poderia falar melhor disso, viu, Pedro? Aquele estalo, ao abrir e fechar a boca, dá um estalozinho.
crack, 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 Isso. crack. O estalo ele pode ser por dois motivos. Ou porque já está sofrendo uma degeneração essa articulação temporomandibular, então o bruxismo já vem de anos, ou simplesmente teve um deslocamento do disco articular, que dentro dessa articulação tem um disco que é como se fosse uma cartilagem, né? E tem o líquido sinovial dentro dessa articulação. Então, um disco, às vezes, ele pode se deslocar um pouco e aí fica fazendo esse estalo, que pode ter dor ou não pode ter dor. O problema de quando não tem dor é que o paciente se acostuma com esse estalo e vai levando a vida inteira. Aí só vai procurar um especialista nessa área, um dentista especialista, quando já está com quadro de dor, já está com quadro de DTM severo, que é a disfunção temporomandibular, e aí o tratamento fica muito mais complexo, né? Fica muito mais complexo e demorado. Mas também conseguimos ajudar esses pacientes, né? A Maria Ramos aqui está falando que essa tensão na TM também pode tensionar a musculatura interna do ouvido. Exatamente. Tudo aqui é musculatura, tá? Inclusive os contatos dentários não dependem só da posição dos seus dentes. Os contatos dentários dependem também de como está a sua musculatura naquele momento. Então, a musculatura do ouvido, a musculatura facial toda interfere nesse sistema. Por exemplo, eu estou com uma paciente agora em tratamento de DTM, disfunção temporomandibular, que ela morre de dores no ouvido, o otorrino falou que não tem nada, tá? Atrás do ouvido também, nessa musculatura toda aqui, e ela diz para mim, doutor, a minha boca não está fechando como fechava antes. E a articulação dela está na posição. Tá. Ou seja, a articulação não está torta e nem nada disso. Mas ela disse que os dentes tocam mais do lado direito do que do esquerdo. Por quê? Porque a musculatura facial dela está toda fora do lugar. Está toda degringolada. Está cheia de trigger point, de nódulos na musculatura, que eu estou tendo que dissolver com agulhamento seco e por aí vai. Tem vários tratamentos para isso. Eu prefiro o agulhamento seco no primeiro momento, porque agulhamento seco é você simplesmente agulhar alguns pontos, como se fosse acupuntura, não é acupuntura, é outra técnica. E aí, a mordida dela está toda torta, mas os dentes estão na mesma posição que estavam. O que mudou foi a tensão muscular, tá? Então, a musculatura, só complementando o que a Maria Ramos falou, a musculatura interfere muito também, porque se a musculatura está desregulada, desregula o sistema todo. Por isso que eu trabalho também em conjunto com o Dr. André Camelo. Por sinal, ele está aí na escuta aí. O Dr. André Camelo também, enquanto eu mando os clientes lá para ele. Enfia o dedão dele na nossa boca e regula a musculatura, põe a articulação no lugar. Osteopata na primeira linha. Né? Mas, conforme o doutor Pedro Lima está aí explanando muito bem, nós temos vários são os gatilhos, né, que pode desencadear o estresse e, com isso, provocar o desequilíbrio no organismo, né? E a consequência no corpo humano são inúmeras, e entre elas a saúde bucal, né? Por exemplo, o aparecimento de... o bruxismo é o principal deles, né? Mas a periodontite também parece que tem a ver com esse negócio desse desequilíbrio. As cáries aftas, aquelas famosas inflamações na gengiva, né? Da mucosa, de uma maneira geral. Essa última, né, pode até atrapalhar a pessoa a fazer as coisas mais simples, né? Como falar, comer e até mesmo beijar, né? Porque... Exatamente. As aftas, durante muito tempo, elas foram uma incógnita na odontologia, né? Tinha várias teorias da afta, mas chegou-se à conclusão que o estresse é uma delas. O estresse pessoas que estouram afta na boca regularmente, que ficam com a boca cheia de afta. Chegou-se à conclusão de que o estresse interfere nisso também. Não só estresse, como uma dieta ácida também, né? O estresse interferir também no fluxo salivar da pessoa. Então, se o seu fluxo salivar estiver diminuído, você vai estar mais propenso, por exemplo, a ter uma periodontite. Você vai ter um acúmulo maior de bactérias maléficas ao seu organismo, à sua boca. Então, tudo isso interfere, o estresse interfere na sua saúde bucal, tá?
não só no bruxismo. Não só no bruxismo. Isso. E tem uma coisa que, às vezes, é uma metáfora que eu uso, tá? Que a gente tem que aprender muito com a ameba. A ameba, sabe, aquele ser unicelular que, segundo os biólogos, está na escala evolutiva, ela está lá embaixo. Pois é, vamos imaginar que tenha uma ameba aqui no chão. E eu, de alguma maneira, dou um jeito de pulverizar microgotículas de ácido, de tal sorte que uma microgotícula resvala na ameba. Você sabe o que ela faz? Ela imediatamente começa a se mover para se afastar daquele lugar. Por quê? Porque ali é uma fonte de dor. E ela tem uma habilidade estonteante de se afastar das fontes de dor e se aproximar das fontes de prazer. E aí eu trago para nós. Tem gente que é uma loucura, cara. Ele parece que adora as fontes de dor. Está sempre procurando uma fonte de dor para estar lá junto. É incrível isso, parece maluquice. Exato. E é maluquice mesmo. Exato. E isso é uma coisa que o estresse tem a ver com isso. Porque se você mora num lugar... Vou dar um exemplo assim, mais próximo da gente. Se você mora num lugar que tem um vizinho que está sempre te importunando, e você já conversou com o vizinho, não deu resultado. Conversou com as autoridades, não deu resultado. E o vizinho está lá te importunando. Todo dia te importuna. Não é o caso de você começar a pensar em mudar deste lugar? Claro, se afastar das fontes de dor para se aproximar das fontes de prazer. Ou seja, essa é a natureza humana, mas pelo nosso aprendizado, pela nossa educação, nós nos acostumamos com fontes de dor e temos dificuldade de se afastar delas e procurar as fontes de prazer. Isso é algo que é bastante elucidativo quando você vai no cemitério. Pode olhar lá que você não vai ter mais dúvida com relação a isso. Porque como você lida com o estresse, te mata. E mata mesmo. Inclusive mata através da boca. Ok? O estresse não mata. Mata é como você lida com ele. Exato. Ok? Bom, Exato. falei... Não sei se ficou muito pesado essa minha fala aí, mas foi. A colocação que você falou das pessoas que se acostumam com dor é muito engraçado, porque às vezes a gente pega alguns pacientes... O doutor André Camelo, por exemplo, pega muito mais do que eu, né? Porque o doutor André, às vezes, ele cura basicamente 10, 20 anos de dor de um paciente em uma consulta. Em uma consulta. A osteopatia faz milagre, o senhor sabe disso. Sei. Eu sei disso. Consulta, o paciente já não está mais com dor, aí ele fala, doutor, o que o senhor fez? Eu estava tão acostumado com essa dor que agora estou sentindo dor em outro lugar, mas esse lugar aqui não está doendo. Isso acontece muito também na minha clínica, numa clínica odontológica, por exemplo. A pessoa está por exemplo, com um trabalho na boca mal adaptado, gerando dor e inflamação gengival, ou tem dor na articulação durante muitos anos, já acostumou com aquilo, e aí vem aquela síndrome que eu chamo de síndrome do coitado. A pessoa está tão acostumada com aquela dor, e ela gosta tanto de chamar a atenção das outras pessoas, dizendo que está com dor, para suprir algum problema que ela teve lá atrás, que pode ter sido, por exemplo. Né? E aí a pessoa fala, estou com uma dor de cabeça hoje, estou com uma dor no ouvido, e aí vai o papai, a mamãe, o titio, o esposo e a esposa, tadinho, vem cá, deixa eu fazer um carinho, bararara. E aí já fica tão acostumado com isso, e está tão acostumado a pedir amor através dessa dor, né? Parece até uma coisa incrível, mas é verdade. Então a pessoa está acostumada a receber atenção e receber amor através da dor, que quando um profissional como eu e o doutor André tira essa dor física do paciente, ele entra em parafuso. Ele não sabe o que fazer. Entendeu? Exatamente, porque cara, isso é impressionante. Impressionante. É como a pessoa aprendeu a
buscar as necessidades básicas delas. Amor, aceitação, admiração, isso são necessidades básicas do ser humano. Por que que o elogio, quando bem dado e na hora certa, de uma maneira adequada, funciona, empurra a pessoa para frente? Porque é uma necessidade básica do ser humano, ser reconhecido pelo que ele é. É uma das coisas que, às vezes, nós desqualificamos. Às vezes, não damos muita atenção a você elogiar uma pessoa quando ele merece aquele elogio. Falar por um filho, eu te amo. Falar para sua esposa, eu te amo. Ou falar para o seu amigo, eu te amo. Ou seja, ainda rola muito aqueles preconceitos que, se eu falar isso para um homem, o que vão pensar de mim? Olha só, isso aí é um grande preconceito que está instalado na nossa mente e que nós deixamos de ter coisas que nós precisamos. Por quê? Porque temos vergonhas de pedir. Nós fomos treinados para não pedir diretamente o que nós necessitamos. Pode observar isso. Tem gente que fica rodeando, mas não fala diretamente o que precisa, o que necessita. E uma das coisas que está dentro disso que você acabou de falar aí, é aquele papel de vítima. Tem pessoas que têm uma preferência para desempenhar esse papel de vítima e se adoece para receber o que nós chamamos em análise transacional de carícias. Carícias de, vamos dizer assim, coitadinho, está tão debilitado. Aí eles, é como se estivesse alimentando a pessoa com essas carícias de lástimas, que chama isso. Carícias de lástima. Coitado. E a pessoa aprende isso, fica nesse lugar e, de repente, tem dificuldade de sair desse lugar porque ele não conhece outro lugar. E muitas das vezes é aí que entra a psicoterapia, para ajudar essa pessoa a se dar conta que existem outras possibilidades. Exatamente. Okay? E aí, quando acha um profissional que tira essa dor dele ou dela, ela fica perdida. Ela não sabe mais o que fazer. Exatamente. Tem gente que adora uma briga. A briga promove uma série de necessidade básica para a pessoa. E se tira isso e não coloca nada no lugar, a pessoa costuma cair no vazio existencial, porque ela não sabe fazer diferente. Não foi ensinado para ela. Isso se ensina no consultório, dentro do set terapêutico, que precisa, às vezes, ensinar a pessoa como fazer. Porque ela não faz porque não sabe, ela não aprendeu, não teve oportunidade. Ela não conhece outra realidade, né? Não conhece. Exato. E é isso. E aí, alguma pergunta aí? Bacana. Bom, tem a Vandia aqui, já falou que vai te mandar um paciente. Não sei se é para você ou para mim aqui, ó. Ela falou que vou encaminhar uma paciente que o bom dia dessa pessoa é dor. Ou seja, bom dia! Aí a pessoa, bom dia que nada, tô cheia de dor, sai para lá. Pois é. Pode mandar para qualquer um de nós. Se não for comigo, eu mando para você. Então, tá tudo certo. Conhece uma pessoa assim. Não conhece. Todo mundo. Doutora Vilma entrou. Bom, pessoal, vamos lá. Falamos muito. Cadê as dúvidas de vocês? Dentista Vilma, Rafael. Doutora Vilma entrou. Doutora Vilma. Muito bem. Dúvidas, pessoal. Doutor Alexandre Cardoso entrou. Alexandre Cardoso é meu pai da odontologia, meu mentor da odontologia. Entrou na live. Opa! Que maravilha! Alexandre Cardoso é
É o melhor dentista, um dos melhores dentistas do Rio de Janeiro e de Copacabana, que ele está em Copacabana, né? Uhum. Ó, Mandei a Fernando, minha aí para dor de cabeça. mandei a minha Ah, sobre cabeça. Perdi aqui, é. Fernandinha. Escreve de novo aí para não ter que procurar aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui. Dor de cabeça por conta de problemas dentários, embora todos tratados, podem abalar o sistema emocional? Claro que sim, Fernandinha. É uma via de mão dupla. E se você está com dores de cabeça por conta de problemas dentários, embora todos tratados, eles não estão tratados. Porque o bruxismo ele pode ser considerado um problema odontológico, emocional e odontológico. Então, se o seu bruxismo não está em tratamento, então eles não estão tratados. Porque o É. bruxismo não tem cura. Veja bem, bruxismo não tem cura. Não tem uma pílula que você toma e vai curar o seu bruxismo. Tá? Ele pode ser amenizado, né? Pode ser amenizado com tudo isso aí que você falou e, e com a parte emocional também. Ou seja, uma boa psicoterapia, a busca de um psiquiatra, de repente, para tomar um ansiolítico naqueles momentos que a coisa está pesada. Isso tudo, mas curar mesmo parece que realmente não se encontrou ainda uma cura para o bruxismo, né? Só tem Exatamente. que conviver com ela, aprender a conviver com o bruxismo de uma maneira amena. Exato. Que é isso. O tratamento do bruxismo ele é multidisciplinar. Não é só um dentista que vai tratar o bruxismo de um paciente, ainda mais se for um bruxismo severo. De moderado para severo, um dentista não vai conseguir fazer 100% do tratamento bem feito. Ele vai precisar da ajuda, muitas das vezes, de um psicólogo e de um osteopata, por exemplo, de um fisioterapeuta. Isso. Tá? Então, o dentista que diz que cura o bruxismo, primeiro, não existe. Segundo, se ele diz que trata o bruxismo sozinho e faz milagre, também não existe. Isso. Nenhum profissional é autossuficiente para tratar o bruxismo. Tá? Sim. É multidisciplinar. Isso mesmo. Em DTM, ele não consegue fazer isso sozinho sem uma equipe. Isso. Tá? Por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de buscar essas, vamos dizer, ajuda para isso. Porque vai no dentista, o dentista fala que ele precisa também de ir no psicólogo. O psicólogo vai atendê-lo e quando fala em psicólogo tem uma coisa importante falar. Ainda existe preconceito em procurar psicólogo. Psiquiatra, nem pensar. Por quê? Porque ainda tem muito preconceito a respeito disso. Quem vai para o psicólogo tem aquela ideia, vamos chamar, a psicóloga é para maluco, é para coisa de maluco. Psiquiatra, então, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu não tenho um só não, tem alguns clientes, eu não gosto de falar paciente implica em alguém doente, eu costumo visar a saúde. Então, cliente que faz terapia comigo já há algum tempo, e nem a família sabe. Por quê? Porque ele tem vergonha de falar isso. Eles vão achar que é sinal de fraqueza, é sinal de você é incompetente. E tem, às vezes, a pessoa fica deprimida, fica moribunda pelos cantos, e a família diz que aquilo é frescura. A família não entende que a depressão é uma doença. Pior ainda mais. Que piora ainda mais. Então fica todo esse contexto aí que a pessoa às vezes fica perambulando de um lugar para outro, mas não tem um foco de pegar, por exemplo, um tratamento multidisciplinar para cuidar da coisa direito, né? Ainda temos isso no Brasil. Isso tem a ver com educação, viu? Eu costumo falar que a educação permeia todo e qualquer dificuldades nos nossos relacionamentos. Seja ele social, seja ele de par, seja ele de família, e etc, etc. E às vezes nós psicólogos ficamos muito
tolhido com a possibilidade de ajudar mais pessoas, porque devido a esses preconceitos. Entende? Até para você encaminhar um cliente seu para um psicólogo, às vezes você tem que ter muito cuidado. Senão ele pode interpretar que você está achando que ele é maluco. E às vezes é mesmo, né? Porra, tá tudo bem, pô. Todos nós temos um quê de maluquice? Eu claro. sou muito, rapaz. Sou muito. Isso faz parte do ser humano. O ser humano é isto. Ou seja, isso não dá em árvore, isso não dá em pedra, eu só vejo isso dar em gente. Então seja bem-vindo ao mundo dos mortais. Pô. Enfim, é isso. Ó, Fernando Sampaio, meu paciente, meu amigo aqui, está perguntando, ele está sentindo dor de cabeça todos os dias do início da noite e está perguntando se isso pode ser decorrência do bruxismo. Fernandinho, claro, meu amigo, claro que pode ser. Ainda mais nesse período de pandemia aí, todo mundo enclausurado em casa, ou pelo menos a maioria das pessoas. As pessoas ficam mais estressadas, ficam mais ansiosas, principalmente pensando que amanhã vai estar tudo resolvido, quando não vai passar. Não vai. O coronavírus está aí até o ano que vem, até Deus sabe lá quando. Então você precisa trabalhar esse estresse. E aí no período da noite vai ver, porque você está fazendo o seu bruxismo diurno também. E aí chega no início da noite e você já está cansado, já está morto, a sua articulação já não aguenta mais de tanto bruxismo, de tanto apertamento e estresse. E aí você já vai dormir com isso daqui todo dolorido. E aí adivinha? Você não Exatamente. Você não usa uma placa oclusal para poder dormir. E aí, durante a noite, você vai fazer mais bruxismo ainda, mais apertamento ainda, e vai acordar como se você tivesse dormido nem 1 hora. Você pode dormir 10 horas durante a noite. Você vai acordar cansado, com dor de cabeça, com aquela enxaqueca, vai acordar mal-humorado, com essa musculatura dolorida, porque o seu bruxismo não está sob controle, ou pelo menos tratamento. Né? E às vezes vai passar o dia assim, tendo aquela vontade de cochilar, dificuldade de concentração, dificuldade de foco naquilo que quer fazer. Tudo isso, às vezes, por uma coisa lá que o doutor Pedro Lima vai dar um toque lá e vai resolver essa parada. E você vai ficar muito mais tranquilo. E tem zumbido, entende por gente. Não lembro da última vez que não teve zumbido um dia, pararará, e já foi no otorrino, o otorrino disse que não tem nada. Então, Paula, exatamente isso. Eu conheço a Paula, já fiz uma placa oclusal para a Paula e pergunta se ela usa. Ela não usa. Então não adianta você fazer uma placa oclusal e não usar. Ela está te incomodando, que pode ser o caso dela, se ela está incomodando, ela tem que voltar ao dentista que fez a placa para ajustar a placa oclusal de uma forma que ela consiga usar. Tá? Também não é para forçar a usar um negócio que está incomodando. Está incomodando? Volta e ajusta. Existem consultas de para isso. Né? Então tem que usar, não tem jeito, tem que usar. Beleza. Alguém está pedindo para falar aí de novo a relação do bruxismo com as emoções, mas isso nós já batemos tanto nisso, né, que eu acho que... Não, mas tem aqui, o Virgílio está dizendo que ele é odontopediatra, ou seja, ele é um dentista especialista em crianças, e tenho muitos pacientes que chegam com traumas causados, muitas das vezes, por medos e ameaças causadas pelos próprios pais, ou seja, eles sofrem terror psicológico. Isso. Né? E aí, isso aí... reparar muito que essas crianças têm o bruxismo também. Sim. O que numa certa idade, na troca das dentições, o bruxismo infantil até é considerado normal. Por quê? Porque ela está trocando os dentes estão nascendo, outros estão caindo, ela sente um pouquinho de dor, aí é normal ela ficar um pouquinho brincando com os dentes e estressada. Porém, isso tem um limite. E o profissional que é especialista em odontopediatria, que é o caso do Virgílio, ele conhece esse limite. Ele bate o olho e fala, opa, tem alguma coisa aqui que já passou do limite. Esse bruxismo aqui tem a ver com o estresse emocional. Não tem a ver com a erupção dos dentes dessa criança. Isso. Que é o psicológico que pode estar acontecendo com o Virgílio falou. Entendeu? É isso mesmo.
o Virgílio, né? Doutor Virgílio, Aham. eu tenho recebido muitas queixas no meu consultório virtual, que eu só estou atendendo virtualmente hoje, de pais com dificuldades de lidar com os filhos. Por quê? Porque estão os dois trabalhando em home office e às vezes tem 2, 3 filhos que estão estudando online e precisa da ajuda dos pais. E os pais chegam um momento que perdem a paciência, ficam estressados. Eu estou atendendo uma pessoa, ele está morando nos Estados Unidos, inclusive, que ele está nessa situação. E eu organizei para que eu faço a terapia dele, do marido, e uma outra psicóloga vai fazer a terapia da esposa e uma terceira para orientar, ela vai entrar como orientação para os pais. Orientar de uma maneira que eles possam cuidar dos filhos de uma maneira adequada e não passar a sua ansiedade, o seu estresse para eles. Porque a criança é igual uma esponja, né? Você não precisa ver nem de falar, mas se você está sentindo, a criança está percebendo e a criança está recebendo aquilo. E isso para a criança é uma situação muito ruim. Isso é um peso para uma criança. Para um adulto já é difícil, você imagina para uma criança. Né? E aquela ideia de 0 a 8 anos de idade é a idade importantíssima, porque de 0 a 8 anos de idade a estrutura da personalidade da pessoa já se formou, ou seja, a estrutura já está formada. E a estrutura da personalidade é formada como? Ela é formada com tudo aquilo que as figuras parentais vivenciam, falam e comportam. Ou seja, é através dos pais, as figuras parentais, que nós moldamos a nossa personalidade. Nós nos fazemos através do outro. Tá? E se o outro não é um bom modelo, claro que nós vamos pegar aquele modelo que é que temos disponível. Uhum. Ou seja, e aí depois, aquelas pessoas que têm sorte de conseguir ressignificar isso na vida adulta, ou buscar uma ajuda para fazer isso, ficam bem. Outros levam uma vida sofrida, às vezes pelo resto da vida, tá? É o que a gente chama de script de vida. Mas enfim. Ela não conhece outra realidade. Não. Foi o que ela aprendeu. É aquela pessoa que aprendeu a receber reconhecimento pela doença. Exatamente. Receber amor pela dor, né? Pela dor, e vai por aí fora. Né? Olha, parece maluquice, né? Mas é verdade. E é maluquice mesmo. Mas acontece mesmo. E de montão, viu? Muito bem. O que mais? Nosso tempo está quase acabando, doutor. A gente vai cair daqui a pouco. Opa! A Paula Oliveira perguntou aqui de novo. Doutor, então eu tenho que usar o dia todo? Porque esse zumbido não é só à noite. É o tempo todo do lado direito. Bom, Paula, na verdade você não precisa usar o dia todo. Se você conseguir se adaptar e o seu dentista, que no caso sou eu, ajustar a sua placa e você ficar confortável com ela e você usar durante já é o suficiente para te ajudar e a gente conseguir um controle sobre esse seu zumbido. Tá? Paulo, o que você tem que fazer? Você tem que voltar no consultório, voltar na clínica com a sua placa e a gente ajusta a sua placa. Se você não se adequar a esta placa, nós fazemos outra placa até você se adaptar. Tá? Essa é aquela que foi no otorrino, foi em todo lugar, que está tudo certo. Não é isso? Exatamente. E aí a gente também, Paula, começar a identificar da onde vem todo esse estresse e essa ansiedade que você está passando. Exatamente. Para também poder te ajudar, porque a placa por si só, como eu falei lá no início, não faz milagre. A placa vai proteger o seu sistema, porém,
o que está causando todo esse problema está na sua cabeça, está na sua Isso. forma de enxergar a sua realidade. Quem vai te Isso. ajudar com isso? Doutor José. Não sou eu. Entendeu? Uhum. Doutor José Silveira que vai te ajudar. Isso. É aquele negócio. São as fontes de estresse, né? Que são as preocupações. Muitas vezes a pessoa não se dá conta o que é que está acontecendo que está levando a isso. Mas às vezes é aquele negócio, é um problema financeiro, é uma conta que ela tem que pagar e ela não está tendo dinheiro para pagar, e ela fica lá com um diálogo interno, ai meu Deus, como é que vai ser isso, não sei o quê. Isso vai aumentando o estresse, aumentando a ansiedade e somatiza, né? É aquilo que nós conversamos, né? A somatização acontece por aí. Ou seja, não é uma coisa. Isso. Somatório dessas coisas. Às vezes perder o emprego, a perda de um emprego pode causar uma série de situações estressantes para a pessoa. E começa a ter o sistema imunológico baixa e somatiza. E aí somatiza aí do jeito que nós estamos, já falamos aí bastante sobre isso, né? Uhum. Ok? Mas, doutor, a gente vai cair. Vai cair? Aí. Bom, muito obrigado aí, gente. Agradeço a todos aí, todos aí que estão presentes. E obrigado a você, Pedro, por ter me convidado. E vamos pensar em outras por aí. Exatamente. Vamos fazer mais. Eu que agradeço, doutor. Eu que agradeço. Pessoal, esperamos ter ajudado vocês aí com as suas dúvidas. Estamos à disposição aí no direct, se vocês quiserem falar com a gente. Fala com o doutor José Silveira, do Instituto Faros, ou no perfil mesmo dele, doutor José Silveira Passo, né? Isso. E aí a gente está à disposição para tirar as dúvidas de vocês pelo direct. Isso. É do Instituto Faros, tá? Isso. Pode ser A Paula falou aqui, doutor, me passa o zap dele para marcar uma consulta com ele. Então, Paulinha, é só ir no perfil dele, fala com ele que ele responde para você. Beleza? Isso. Ele já responde para você. A consulta online, né? Porque vai ser online. Não precisa ser no momento é só online, tá? Vai ajudar a entender toda essa sua fonte de estresse e ansiedade aí que você está passando. Certo? Maravilha. Ok. Gente, um beijo aí para todos. Obrigado. Obrigado.